Graça, paz e alegria do Senhor Jesus, o Cristo. Antes de nós começarmos a nossa temática, a nossa conversa de hoje, vamos orar. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, ó Deus Todo-Poderoso de Israel. E te pedimos, Senhor, que tu tenhas misericórdia do mundo, tenhas misericórdia da nossa nação. Sabemos que somos pecadores, nos arrependemos das nossas transgressões e te pedimos, Senhor, que tu derrame a tua mão de poder para eliminar essa peste, porque só tu tens o poder para isso. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, nós iremos conversar sobre uma temática que ela influencia o nosso dia a dia. Essa temática ela nos influencia no bom conviver. O que nós iremos trazer hoje como temática é o reino dentro de si mesmo. Eu quero ler um texto base, Efésios 4, 31 e 32. O apóstolo Paulo está exortando a igreja a levar uma vida de acordo com as regras e o padrão de Deus. Diz assim: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia sejam retirados ou eliminado do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão um para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Mais uma vez, a temática de hoje é o reino dentro de si mesmo. Nós sabemos, irmãos, que somos seres sociáveis, seres de relacionamentos, sejam familiares, sejam relacionamentos de amizade, sejam as relações de amizade ou de coleguismo nos estudos, nas relações de trabalho e os relacionamentos amorosos, que são os que dão mais problemas. Na nossa realidade humana, nós não temos como fugir disso, a não ser que alguém queira viver isolado, queira viver numa ilha, queira viver numa floresta, queira viver em cima de uma montanha. Mas dentro da necessidade que nós temos das relações humanas, vai existir um ponto principal para que haja equilíbrio e para que as relações sejam saudáveis. O que seria quebrar o egoísmo, a arrogância e nós começarmos a substituir por humildade, por respeito aos outros e à opinião dos outros e o autocontrole, que com certeza evita muita confusão. Quando se cria o reino de si mesmo, quer dizer, o mundo intocável do meu eu, onde tudo tem que ser de acordo com as regras do reino que eu criei dentro de mim, certo? Não haverá espaço para ninguém reinar. Mais uma vez, quando se cria um reino de si mesmo, não haverá espaço para ninguém mais reinar. Não haverá espaço para diálogo, não haverá espaço para as boas possibilidades, não haverá espaço para um bom recomeço e, obviamente, não haverá espaço para paz nos relacionamentos. E outra coisa, nada mudará. Mudará a idade e mudará apenas os endereços, mas os problemas continuarão os mesmos, porque os posicionamentos continuam dentro e de acordo com as regras dos reinos de si mesmo. E quando se cria esses reinos, não haverá paz, haverá só brigas, contendas, confusões e guerras. Ao erguer o reino de si mesmo, tem um ponto pior: achar que não está errado,
achar que não está errado. E quando se cria esse reino de si mesmo, além do posicionamento ser errado, começa a se destruir todas as relações que estão ao seu redor. Provérbio 17:1, ele nos traz um exemplo de relações familiares, mas obviamente a gente pode ampliar para todas as nossas áreas. Provérbio 17:1 diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, onde há paz e tranquilidade, do que numa casa onde há banquetes, mas só tem contendas. Por quê? Porque onde só tem contendas é porque cada um criou o reino de si mesmo, criou o seu próprio mundo intocável. Aí obviamente nunca vai haver paz, né? Quando se cria o reino de si mesmo, não haverá espaço para ninguém reinar, inclusive o Salvador, o Deus e Senhor Jesus Cristo, né? Nem Jesus vai reinar, porque você já criou, você é o rei de si mesmo, é o dono de si mesmo. Aí ninguém poderá transpor o seu reino, porque tem aquela muralha. Mas o próprio Senhor Jesus, ele nos exorta e nos alerta. Se quisermos seguir, isso é um padrão que vai ser um efeito cascata para todas as relações. Mateus 16:24, Marcos 8:34 e Lucas 9:23 diz assim: o Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quiser, aí o livre arbítrio, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Quando ele diz negue-se a si mesmo, ele já está dizendo: quebre esse seu reino. Tire a muralha do reino de si mesmo. Destitua esse seu altar. Porque só assim, com a humildade, arrependimento, as relações começam a ser dignas, saudáveis e equilibradas. É o inverso do egoísmo e do antropocentrismo, quer dizer, o homem no centro de tudo. Eu sou o centro do universo. Eu sou o eu de mim mesmo. Sou autossuficiente. Quando se começa a manter esse tipo de posicionamento, pode ter certeza, é só contenda, luta, guerra, contenda, lutas e guerras, né? E em 1 Coríntios 13:5, o 1 Coríntios fala do dom maior que é o amor. No 13:5 ele justamente traz essa regra de que o amor, ou quando a gente busca o princípio do amor, a gente não busca só o meu interesse, não busca só os meus interesses, mas os dos outros. Começa a escutar os que os outros têm, começa a refletir nos que os outros pensam. Claro que quando a gente fala isso, fala de pessoas de bem, pessoas temente a Deus, não escutar qualquer um, mas ouvir pessoas que você conhece a índole, conhece o caráter, sabe que são pessoas decentes e pessoas que temem a Deus. Você começa a ouvir. A gente tem que ter espaço sempre para o diálogo. Não podemos criar os reinos de nós mesmos. Então, quer dizer, quebrar o reino de si mesmo é deixar-se levar pela humildade, pelo respeito ao outro e pela compreensão de que eu necessito dos outros e ao necessitar dos outros eu tenho que dar um freio e flexibilizar o diálogo, tá? Então, essa é uma pequena reflexão que certamente servirá para nós e que a gente possa, ou que nós possamos verdadeiramente repensar, refazer e agir diferente em prol da paz, né? Eu sei que vai ter pessoas que não vai ser possível, porque a própria Bíblia diz que se for possível tenha paz com todos, mas tem pessoas que não vai ser possível você ter paz, porque é aquela questão, eu começo de mim,
a quebrar esse reino e abrir espaço para o diálogo. Mas quando a pessoa não quer, então a gente continua a seguir o nosso caminho. Mas precisamos ser promotores da paz. Precisamos ser promotores do diálogo. E precisamos ser pacificadores. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quer dizer felizes. Então, como disse o provérbio, é melhor a gente ter paz e tranquilidade do que ter todas as regalias externas, mas só contenda. Criar o reino de si mesmo não produzirá nada. Então é melhor que a gente repense. Deus abençoe. Deixe um like, ative o sino, compartilhe esse vídeo. Espero que traga uma consciência nova em Cristo Jesus. Deus abençoe.